Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o assunto de diabetes. Cerca de 16,8 milhões de brasileiros sofrem dessa doença e mundialmente há estimativas que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença. Esse é um quadro bem grave, pois essa doença pode causar várias complicações para a nossa saúde. No vídeo de hoje eu vou falar o que causa diabetes, quais os tipos de diabetes, quais os sintomas e o que você pode fazer para tratar e prevenir essa doença, principalmente através do exercício físico e de um estilo de vida mais saudável. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje eu vou falar sobre o diabetes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e já ativa o sininho de notificações para você receber toda semana os vídeos aqui do canal, que eu estou estudando bastante para trazer conteúdo de qualidade sobre exercício físico e saúde para vocês. Vamos lá? Vamos começar a entender o que é o diabetes. O diabetes é uma doença crônica que é principalmente caracterizado pelo acúmulo, pelo excesso de glicose, de açúcar na nossa corrente sanguínea. Existem vários tipos de diabetes. Existe a diabetes do tipo 1, a diabetes do tipo 2 e a diabetes gestacional, que são os três modos mais comuns que a população conhece, né? Mas dentro do diabetes do tipo 1 existem vários subtipos. Existe a diabetes do tipo 1A, do tipo 1B, existe a diabetes LADA, a diabetes MOD. Então existem vários tipos de diabetes que são um pouco mais raras. A diabetes mais comum é a diabetes do tipo 2, que atinge aí cerca de 90% dos casos de diabetes. A diabetes do tipo 1, ela é muito comum também, mas aí é cerca de 5%, né? Comparada a outra, ela é bem menos, porém ela acontece também e está crescendo muito a incidência tanto das duas no Brasil. E qual que é a diferença entre a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2, que são as mais comuns? A diabetes do tipo 1, ela acontece uma destruição das células betas pancreáticas. E o que isso quer dizer? As células betas pancreáticas, elas produzem insulina. A insulina é um hormônio importante no nosso corpo que ajuda na cicatrização, na síntese, na produção de massa muscular e principalmente no metabolismo da glicose, ou seja, ela vai fazer com que o seu açúcar, a sua glicose da corrente sanguínea entre dentro das células, tanto do músculo, do fígado e do cérebro. Então, ela que é responsável pela nossa absorção de açúcar ali nos tecidos e no nosso corpo. Então, se você tem uma diminuição de insulina e você destrói as células do pâncreas, você vai ter ali um acúmulo de açúcar na corrente sanguínea. E é exatamente isso que acontece na diabetes do tipo 1. O nosso corpo, por algum motivo, pode ser por uso de medicamento ou por fatores genéticos, ele vai destruir as células betas pancreáticas, que é um sistema que a gente chama de autoimune. O seu sistema imune, ele mesmo vai destruir as células do seu pâncreas e isso vai fazer com que você entre num quadro de diabetes, pare de produzir insulina e sempre vai ficar ali com a glicose, com o açúcar no sangue elevado. Nesses casos, a terapia para diabetes do tipo 1 é sempre utilizar os medicamentos de insulina, mas junto com a medicação de insulina é importante que você tenha uma dieta equilibrada e faça exercícios físicos, pois isso pode até diminuir ali o seu uso de insulina e você consegue controlar melhor a sua glicemia. Porém, diabéticos de tipo 1 sempre terão que tomar a sua insulina para controlar a diabetes. Lembrando que a diabetes ainda não tem cura. Existem alguns casos que as pessoas fazem transplante de pâncreas, porém isso ainda não é bem definido como uma cura do diabetes e em alguns casos não dá muito certo também, ok? Além desse aspecto autoimune, ou seja, o nosso próprio corpo destrói as células ali do pâncreas, a diabetes do tipo 1 ela é caracterizada por iniciar no início da vida.
ali no início da infância, a criança ou em jovens até de 18 anos surge essa doença. Já a diabetes do tipo 2, que a gente vai começar a falar agora, ela surge como um processo de resistência à insulina e surge mais ali depois de 30, 40 anos e vem junto com o envelhecimento. A diabetes do tipo 2 também é caracterizada com aumento de açúcar na corrente sanguínea. E esse aumento da glicose sanguínea pode se dar por dois fatores. Um que é a resistência à insulina, ou seja, o seu corpo ele não consegue mais responder à insulina que o seu pâncreas excreta. Então, quando o seu corpo ele libera a insulina, mesmo assim, a glicose, o açúcar não entra dentro da sua célula muscular, então você fica com dificuldade de absorver, de tirar esse açúcar da corrente sanguínea, porque algumas proteínas, algumas enzimas ali não vão funcionar de maneira correta. E por que isso acontece? Um dos fatores que mais explica a resistência à insulina, essa dificuldade da insulina trabalhar e ser eficiente no nosso corpo, é o excesso de gordura, o sobrepeso, a má alimentação, a falta de exercício físico, tudo contribui para esse processo de resistência à insulina, contando também o envelhecimento. Então, todo esse aspecto, o envelhecimento, a inatividade física, o excesso de comida e a obesidade, o excesso de gordura, promove principalmente esse caso de resistência à insulina. Então, é natural que pessoas obesas e com índices de gorduras mais altos tenham mais incidência de resistência à insulina. Pode ter pessoas que sejam obesas, mas não tenham um quadro tão acentuado assim de resistência, mas isso aumenta muito a chance de ter. Cerca de 90% das pessoas que têm diabetes do tipo 2 têm excesso de gordura corporal. Então, com o tempo, com excesso de alimentação de gordura e de açúcar, de refrigerantes, de bolo, de doce, todos esses alimentos, eles sobrecarregam o seu pâncreas, porque ele vai ter que trabalhar muito para produzir muita insulina, para essa insulina tirar esse açúcar da sua corrente sanguínea. Então, esse trabalho em excesso do pâncreas começa a gerar falência nas células betas pancreáticas. Então, vai causando uma disfunção nessas células, elas vão produzindo menos insulina e elas vão morrendo também. E aí você entra num quadro de diabetes do tipo 2. No diabetes do tipo 2, você não necessariamente perde todas essas células betas pancreáticas como acontece no diabetes do tipo 1. Então, no diabetes do tipo 2, você consegue tratar ela fazendo uma boa alimentação ou tomando algum outro medicamento que não seja a insulina e também fazendo exercício físico. E um fator muito interessante que eu queria falar para vocês, a diabetes do tipo 2, ela é evitável. Como que isso acontece? Se a gente sabe que o acúmulo de gordura promove essa resistência à insulina, a gente pode então mudar os nossos hábitos, ter uma alimentação mais saudável, e para isso eu recomendo que você procure um bom nutricionista para te orientar. E principalmente o que causa diabetes é o acúmulo de açúcar. Você tem uma alimentação também muito rica em doces e carboidrato. Então é importante que você equilibre isso e reduza ali o consumo de refrigerantes e doces para você ter um melhor funcionamento das suas células betas e também ter uma melhor absorção e funcionamento da sua insulina. Então é importante que você tenha uma alimentação equilibrada para você controlar o seu açúcar no sangue. E por que a gordura causa essa resistência à insulina? A resistência à insulina é causada principalmente porque a gordura ele é um tecido que a gente chama de pró-inflamatório. Então a gordura vai causar um estado inflamatório geral no seu corpo que vai levando à dificuldade do funcionamento do seu corpo. Você vai ter acúmulo de gordura, acúmulo de açúcar, então tudo isso vai bagunçando a sua saúde, o seu corpo, e vai gerando um estado inflamatório. E esse processo inflamatório dificulta o funcionamento do nosso corpo. Existe um termo reconhecido na fisiologia e na área da saúde que é conhecido como
homeostase. O que é homeostase? A homeostase é o equilíbrio dinâmico do nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Para o nosso corpo funcionar de maneira saudável, correta, ele precisa ter uma pressão sanguínea ideal, ele precisa ter um pH sanguíneo ideal, ou seja, o nosso sangue ele não pode ser muito ácido e nem muito básico, porque senão a gente vai ter complicações. A gente precisa ter um batimento cardíaco ideal, não pode ser muito acelerado, nem muito devagar. A gente tem que ter uma quantidade de açúcar, de gordura, de hormônio, tudo isso dentro de um valor ideal. Então, o nosso corpo o tempo todo, ele trabalha para manter esses valores ideal. Então, quando a gente consome algum alimento, esse alimento ele é utilizado no nosso corpo como fonte de energia. A glicose, o açúcar, é utilizado como uma das principais fontes de energia do nosso corpo. Porém, se a gente consome ela em excesso, a gente ultrapassa esse valor de homeostase, esse valor ideal, a gente começa a ficar doente, a gente começa a sobrecarregar o nosso corpo. E é isso que leva as pessoas a terem o diabetes, essa doença. E como você previne isso? A resistência à insulina, isso que eu falei para vocês, que é essa dificuldade de utilizar a insulina e absorver o açúcar na nossa célula, ela é causada por todo esse quadro. Então, como que você pode evitar isso? Você pode evitar tendo uma vida mais ativa, equilibrando a sua alimentação e consumindo menos açúcar. Então, esses três fatores são essenciais. E quando você está em resistência à insulina, você ainda consegue reverter isso, você consegue não chegar ao diabetes. Então isso é muito importante, pessoal. É possível evitar a doença. Então é importante que você se esforce para isso e faça exercício físico, tenha uma alimentação equilibrada e consuma menos açúcar, porque depois que você já perdeu as células betas pancreáticas, não tem mais como reverter essa perda, aí você vai ter que tratar a doença e não tem cura a diabetes do tipo 2 também. Lembrando, pessoal, que o diabetes que pode ser prevenido, evitado, é o diabetes gestacional e diabetes do tipo 2, sendo o diabetes do tipo 1 uma doença autoimune que a gente não consegue controlar. Lembrando também que cerca de 16,8 milhões de brasileiros sofrem dessa doença e 90% das pessoas que têm diabetes são caracterizados como diabéticos do tipo 2. Então, se a gente puder evitar essa problemática, a gente vai ter muito mais saúde e evitar vários problemas de saúde. Lembrando que a diabetes causa várias complicações, tais como amputação de perna, hipertensão ou até mesmo perda da visão. Então é importante que você se cuide, que você se ame, que você faça exercício físico e tenha um estilo de vida saudável para evitar esse malefício, ok? E se você já tiver a doença, você também pode tratar ela fazendo atividade física, se alimentando bem, que aí você evita todas as outras complicações e comorbidades, ok? Então, se você também já tiver a doença, não precisa desanimar, que você consegue controlar a sua glicemia, você consegue ter um estilo de vida saudável, se alimentando bem, fazendo exercício físico ali, evitando ter outras comorbidades ou todos esses problemas que eu relatei aqui. E qual que é o exercício mais indicado para você que tem diabetes ou quer prevenir essa doença? De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, é interessante que você faça exercícios aeróbicos, pelo menos 150 minutos por semana, e exercícios de moderado a intenso, para você ter um resultado aí significativo na sua diminuição de gordura corporal e também na eficiência do funcionamento do seu músculo no seu corpo, que vai ajudar no metabolismo a tirar ali o açúcar do seu sangue. E como que o exercício físico ajuda então você a tirar esse açúcar do sangue? Existem duas formas bem interessantes. Ele aumenta a atividade da insulina ali no pâncreas. Existem estudos que demonstram que com uma semana de treinamento aeróbico você consegue melhorar em 27% a função das suas células betas pancreáticas, ou seja, deixando elas mais eficientes, excretando mais insulina e, consequentemente, absorvendo
mais glicose e açúcar do seu sangue nas células que precisam ali da atividade da glicose. Então, contribuindo para diminuir ali a glicose sanguínea. Então é muito eficiente o exercício físico e é muito importante que você tenha uma vida ativa para você ter esses benefícios. Então o que é recomendado é o quê? Você fazer no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica na semana, sendo moderada a intenso, e fazer exercícios resistidos, que são exercícios de treino de força, musculação, exercícios com mola, exercícios com elástico, exercícios com peso corporal, que são importantes também para a prevenção e tratamento do diabetes. Então é importante que você faça os dois tipos de exercícios, sempre trabalhando ali de moderado a intenso. E o que seria moderado a intenso? No exercício aeróbico você pode fazer, eu vou deixar aqui disponível para vocês, uma escala de Borg, que você pode fazer o exercício e avaliar nessa escala qual é o nível da sua intensidade. Essa é uma escala subjetiva que você vai avaliar de acordo com o seu cansaço. Então, se você estiver muito cansado, extremamente cansado, significa que você está em intensidade elevada. Você está fazendo um exercício extenuante. Se você já não está tão cansado, provavelmente você está ali em intensidade moderada. Se você faz o exercício e consegue falar normalmente, não se sente ofegante, provavelmente você está fazendo numa intensidade leve. Então eu vou deixar essa escala aqui para quando você for treinar, você olhar ela e saber se você está na intensidade adequada para o seu treino. Dito isso, então agora quais os cuidados você deve tomar na hora de fazer exercício físico? Existem alguns riscos que quem é diabético pode sofrer na hora de treinar, né? E quais são esses riscos? É algum risco de lesão, né? No pé, que pessoas diabéticas geralmente tem fácil infecção na pele, né? Então é importante que todo dia você verifique seus pés, olhe para ver se não tem nenhuma ferida, nenhuma infecção. E se você tiver alguma infecção, vá tratar ela e não treine forçando o seu pé se você tiver algum machucado no pé. E sempre use uma meia sem muitas costuras, que não fique causando muito atrito no seu pé. Não utilize um tênis também que fica soltando do seu pé ou que está muito apertado. Então use um tênis adequado para você treinar, um tênis confortável do tamanho correto do seu pé, para você não ter problemas aí no seu pé, porque o diabetes ele causa um problema de neuropatia periférica, ou seja, você perde um pouco a sensibilidade nas extremidades dos dedos, dos pés. Então às vezes você tem algum machucado ali, alguma ferida, e você acaba não percebendo. Então é importante que você sempre verifique os seus pés e veja se não tem nenhuma feridinha e nada ali. Outro cuidado muito importante que você deve ter é medir a sua glicemia antes, durante e após cada treino, caso você seja diabético, para evitar problemas como hiperglicemia, ou seja, quando a sua glicemia está muito elevada, e evitar problemas de hipoglicemia, quando a sua glicemia, o seu açúcar no sangue cai muito. Por que eu devo verificar isso? Porque se você, por exemplo, tiver uma hipoglicemia antes do treino, é interessante que você consuma carboidrato de ação rápida. Se você tiver ali com a sua glicemia abaixo de 100, é recomendado que você consuma de 15 a 30 gramas de carboidrato antes de iniciar o seu treino, para você não ter uma hipoglicemia no treino, porque se você fizer um treino de intensidade moderada, provavelmente sua glicemia vai baixar durante o treino, e aí se você já tiver com a glicemia baixa, provavelmente ela vai baixar mais ainda e você pode ter alguma complicação aí, em casos extremos, até entrar em coma. Então é importante que você avalie sempre a sua glicemia antes de iniciar um treino, e durante o treino também, para você ter essa noção e saber se aumentou ou não ou diminuiu a sua glicemia. E em caso de hipoglicemia, quando você está com excesso de glicose na corrente sanguínea, também é muito importante que você não treine. E quais são os valores ideais para eu treinar? É importante que você esteja ali entre 100 a 200 miligramas decilitros de glicose na sua corrente sanguínea para você fazer o seu treino, porque se você estiver muito acima de 200, 250, pode oferecer riscos para você a atividade física, porque a hiperglicemia ela causa
uma acidose na nossa corrente sanguínea, o que é conhecido como cetoacidose diabética. Nesse evento de cetoacidose diabética, normalmente a pessoa sente a boca mais seca, ela sente muita vontade de tomar água, ela urina muito. Então, se você tiver com a sua glicose sanguínea acima de 200, 250 e você estiver sentindo um cansaço, a boca seca, é importante que você não faça exercício físico. Procure um médico, procure algum atendimento de emergência ou tome a sua insulina de acordo com o que o médico orientou para você baixar e entrar nos níveis ideais de glicemia. Então é importante que você nunca treine se você estiver sentindo esses sintomas de desconforto abdominal, boca seca, tontura ou cansaço excessivo, porque isso pode representar um risco sério e grave para você. Então é importante que você mantenha a faixa ali de glicemia de 100 a 200 para fazer um exercício físico de forma segura. E exercícios intensos também tendem a aumentar ainda mais a sua glicemia. Então, se você tiver ali com a glicemia um pouco mais alta, a 200, 180, faça exercício em intensidade mais moderada para você não aumentar ainda mais a sua glicemia, ok? Então é isso, pessoal. São esses os cuidados que você deve tomar na hora de iniciar uma prática física. E sempre comunique o seu médico também, o seu nutricionista, que você vai iniciar uma prática física. E também procure sempre praticar exercício físico com alguma companhia. Se tiver alguém ali, algum familiar seu, algum amigo seu, deixe sempre alguém próximo de você quando você for praticar, porque caso você sinta alguma coisa, essa pessoa poderá te ajudar diretamente. E quais são os principais benefícios do exercício físico para a prevenção e tratamento do diabetes? Você pode diminuir a utilização de medicamentos com exercício físico. Para quem é dependente de insulina, pode diminuir o uso da insulina, junto também, com uma alimentação saudável, e também você consegue captar mais açúcar do sangue sem depender de insulina. O nosso corpo, quando a gente vai fazer exercício físico, a gente aumenta a quantidade de cálcio no nosso tecido muscular e também de AMP, que é um metabólico ali do exercício físico. E quando a gente vai fazer exercício físico, a gente aumenta a concentração de cálcio dentro da célula muscular. E isso faz com que a gente ative algumas proteínas ali que ajudam na absorção de açúcar. Uma das principais proteínas que ativam, que ajudam a receber o açúcar na nossa célula é o GLUT4. O exercício físico ele aumenta a nossa quantidade de GLUT4 e aumenta a funcionalidade dele. Então o nosso corpo, quando ele começa a se exercitar, a contrair o músculo, ele aumenta a quantidade de cálcio ali dentro da nossa célula muscular. E esse aumento de cálcio ali dentro da célula vai ativar essas moléculas de GLUT4. Essas moléculas vão se deslocar até a membrana da célula muscular e ali na membrana ela vai permitir que a glicose, o açúcar, entre dentro da nossa célula e lá dentro da nossa célula esse açúcar vai ser utilizado como fonte de energia, o armazenamento de energia ali contribuindo para o exercício físico e diminuindo a glicemia sanguínea, contribuindo para a nossa saúde. Então esse é um dos aspectos que o exercício físico ajuda a diminuir o açúcar sanguíneo sem precisar de insulina. Isso é muito importante e muito eficiente, contribui muito para a nossa saúde. Então o exercício físico é essencial, pessoal. Vamos praticar exercício físico, que eu quero o seu bem, eu quero o bem da população. Tem muitas pessoas que não sabem dessas informações, que a diabetes é evitável e que também muitas pessoas têm essa doença e não sabem. Então você só vai descobrir se você prestar atenção nos sintomas, e agora eu vou falar um pouquinho dos sintomas para você saber o que a diabetes causa aí no dia a dia. Os 7 principais sintomas são sede em excesso, urina em excesso, e a pessoa emagrece sem motivo, ela come muito e mesmo comendo muito ela emagrece. Então isso é um sintomas do diabetes. Outro sintoma também do diabetes é ter feridas pelo corpo, infecção
na pele e muitas vezes também ela ter a visão turva e o cansaço excessivo. Então são esses os 7 principais sintomas do diabetes. Às vezes você pode até ter algum sintoma ou outro e não significa necessariamente que você tem diabetes. É importante que você faça o exame médico, peça para o seu médico lá para fazer o exame para você ter certeza se você tem ou não. Existem vários exames que demonstram ali a sua glicemia sanguínea. É através da glicemia sanguínea que a gente sabe ou não se está tudo ok com o seu diabetes, com o funcionamento da insulina e das células do pâncreas. Existem vários exames. Existe o exame de glicemia em jejum, que você fica ali em jejum em 8 horas e tira o sangue, coleta o sangue e vê o quanto de glicose há na sua corrente sanguínea. Se esse valor ultrapassar ali de 125 mg decilitro, provavelmente existe alguma coisa errada aí no seu controle da glicose. Então é melhor investigar. Porém, esse teste de glicemia em jejum, ele é muito simples. Para você diagnosticar o diabetes, é importante que você tenha testes mais elaborados. Aí para isso existe a hemoglobina glicada e o teste de tolerância à glicose. O teste de tolerância à glicose, você vai em jejum, faz a coleta sanguínea e aí você ingere 75 gramas de carboidrato e depois de 2 horas você faz a coleta sanguínea de novo para ver qual é a resposta, como o seu corpo está reagindo àquela glicose sanguínea. Se você tem uma boa produção de insulina e o seu corpo tem um bom funcionamento da insulina, provavelmente depois de 2 horas você vai ter uma diminuição da glicose sanguínea porque a sua insulina funcionou de maneira ideal. O teste de hemoglobina glicada é interessante porque ele faz uma estimativa de 2 a 3 meses da sua glicose sanguínea. Porque o que é a hemoglobina glicada? A nossa hemoglobina é um elemento da nossa corrente sanguínea, a hemoglobina. Então ela tem alta afinidade com a glicose. Então quando a glicose ela se liga à hemoglobina, ela forma a hemoglobina glicada. E através desse exame você consegue ver o quanto existe de hemoglobina ligada na glicose. E quanto mais glicose você tiver ligada na hemoglobina, significa que os seus índices de glicose estão mais altos. Então, quanto maior for o valor desse exame, maior a tendência de você ter o diabetes. Então, se você tem algum desses sintomas, é importante que você converse com o seu médico e faça esses exames para você ter certeza ali se você tem diabetes ou não, se você tem alguma resistência à insulina. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de te responder e esclarecer aquilo que for possível. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse conteúdo, que vocês tenham uma vida mais saudável, mais ativa e longe de todo tipo de doença. E também me acompanhe nas outras mídias sociais, Telegram, Facebook e Instagram. Todos os links dessas mídias estarão disponíveis aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é isso, pessoal. Um abraço. Até mais!